Quem é Jesus? Quais os termos mais atribuídos a ele e quem ele verdadeiramente é? É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um profeta do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus fez essa pergunta há milhões de anos atrás a seus discípulos. Mas nos tempos atuais, se Jesus nos fizesse essa pergunta, o que nós responderíamos? Será que realmente sabemos quem Ele é? Será que damos a Ele o devido reconhecimento? Ou será que simplesmente repetimos o que nos falam, sem ao menos sabermos o que realmente estamos dizendo? Vamos ver algumas denominações que eram dadas a Ele. Filho do homem era um termo muito utilizado na época de Jesus. Mas por que ele era chamado assim? Para Jesus ter autoridade para nos redimir dos nossos pecados, ou seja, tirar a condenação que estava sobre nós, ele precisava passar por todo o processo que o ser humano passa desde o seu nascimento, inclusive ser nascido de mulher. Comento sobre isso nesse episódio. Além disso, Jesus complementa: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. A Bíblia fala ainda: pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Jesus tem autoridade para nos julgar porque ele viveu tudo o que nós vivemos, porém sem ter pecado. Assim, visto que somos descendentes de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Apesar de ter vindo na forma humana, ele nunca deixou de ser Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Por isso, ele também era conhecido como Emanuel. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho, a parte humana de Jesus, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, a parte divina dele. Para uns, Jesus era considerado um grande líder. E na verdade o foi, e o maior de todos os líderes. Jesus liderou seus discípulos, 12 homens, a maioria deles com temperamento bem difícil, e Jesus liderou com maestria. Só para citar alguns exemplos. Tinha Pedro, inconstante, que em um momento ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, na crucificação, ele negando que conhecia Jesus. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Quantas vezes já nos comportamos como Pedro? Quando corremos o risco de perder algo que é importante para nós, nós também o negamos. No trabalho, na família, por aí vai. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Só uma curiosidade: Jesus chama Pedro de Simão, filho de João. Simão era o nome de batismo de Pedro, e filho de João seria o que é hoje equivalente ao nosso sobrenome.
Na época de Cristo, eles não usavam sobrenome, se referia ao pai da pessoa como se fosse uma identificação de que família ele pertencia. Jesus é tão misericordioso que mesmo quando negamos, ele se compadece da nossa fraqueza e ele nos trata com amor. Jesus estava dando uma segunda chance a Pedro, do mesmo jeito que Pedro o negou 3 vezes, Jesus estava dando a oportunidade de Pedro falar que o amava também 3 vezes. E mais que isso, Jesus estava demonstrando a Pedro que confiava nele, estava dando as suas ovelhas para que ele cuidasse. Tinha ainda o incrédulo Tomé. Após Jesus ter ressuscitado e ter aparecido aos discípulos, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Quantas vezes nós somos incrédulos como Tomé? Jesus faz um milagre em minha vida no momento, tempos depois eu esqueço e não acredito que ele possa fazer um novo milagre, mesmo ele me dando provas de que vai fazer. Jesus sabe exatamente como devemos ser tratados em cada momento. Com Pedro, ele foi misericordioso, com Tomé, ele já foi mais firme, porque Tomé precisava disso. Tinha ainda o traidor Judas Iscariotes. Aquele que come comigo do mesmo prato há de me trair. A Bíblia ainda fala: pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Quantos de nós conseguem conviver com quem nos trai? E ainda mais tratar bem? Jesus sabia que Judas era um traidor desde o início. Já pensou nisso? Todo grande líder precisa ser um grande mestre. E com Jesus não era diferente. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O conhecimento e o ensino de Jesus eram admirados por todos os grupos de pessoas. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Nesse fato especificamente, ele estava com 12 anos de idade, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Em outra passagem, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com seus ensinos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes mandaram espias para espionar Jesus. E veja a admiração que gerou nos espias. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. E ainda que ele tinha admiração dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. A Bíblia complementa: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. São inúmeras demonstrações do alto grau de conhecimento e o alto grau de sabedoria de Jesus. E sabe onde podemos encontrar Jesus nos dias atuais? Na Bíblia, na Palavra de Deus. E essa Palavra de Deus diz: no princípio era aquele que é a Palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Eu prefiro a versão antiga que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você quer conhecer a Cristo? Medite na palavra. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Toda a sabedoria e o conhecimento de Cristo está na Bíblia. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração.
Nenhum livro, por mais bem escrito, nunca vai conseguir superar a grandiosidade da Bíblia. Um livro que foi escrito há mais de 2 milhões de anos atrás, até hoje continua atual e nunca deixará de ser. Está se sentindo fraco? Está se sentindo desanimado? Está se sentindo sem expectativa de vida? Leia a Bíblia. Nela estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí você pode falar assim, Jesuíta, eu acho a Bíblia tão complicado, tão difícil para entender. Leia a partir do Novo Testamento, os evangelhos que contam a história de Jesus, para você conhecer esse Jesus. Antes de começar a ler, ore ao Senhor. Diga, Deus, abra minha mente para que eu possa entender a Tua palavra. Eu quero conhecer o verdadeiro Jesus. A Bíblia fala, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Muitos chamavam Jesus de filho de Davi, mas veja o que o próprio Jesus falou para os fariseus a respeito disso. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama Senhor? Pois ele afirma, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Os fariseus não acreditavam que Jesus era o Cristo. Por isso que Jesus fala nesse texto na terceira pessoa. O que vocês acham a respeito do Cristo? Cristo e Messias é a mesma coisa, significa Redentor, o Salvador da humanidade que Deus Pai enviou ao mundo. Os judeus aguardam até hoje a chegada do Messias. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Jesus também era conhecido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir ao seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível. Jesus é tão iluminado que ele é a própria luz. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus ilumina aonde ele chega. No Velho Testamento menciona que existia o holocausto de animal pelo pecado do povo. O holocausto queimava o animal completamente, não poderia aproveitar nada. Jesus se ofereceu como cordeiro pelos nossos pecados. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Por isso que João Batista dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu comento sobre isso nesse episódio. Todos os anos, o sumo sacerdote entrava no lugar santo para oferecer esse sacrifício pelo pecado do povo. Jesus se ofereceu como sacrifício uma única vez em definitivo, conforme diz a Bíblia. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio, no caso, sangue de animal sacrificado. Se fosse assim, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Por que muitos e não todos? Porque o pecado só será perdoado daqueles que confessam a Jesus como Senhor, que reconhecem o sacrifício de Cristo na cruz. E aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Quem o aguarda? Aqueles que acreditam no sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O único ser humano que morreu por mim e por você foi Jesus, mais ninguém. O único ser humano que não pecou foi Jesus, mais ninguém. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sem reconhecer que Jesus é o único Senhor e Salvador, ninguém chega até Deus. Jesus não divide a glória dele com ninguém. Ele deve ser considerado como o único e maior de todos. Igualar ele a outro não leva ninguém a Deus, porque ele precisa ser considerado único e suficiente. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus? Jesus é tudo isso e muito mais. Jesus é Emanuel, Jesus é o Messias, que é o Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Mestre, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é a própria palavra de Deus. Como disse Pedro, para quem iremos se só Jesus tem a palavra de vida eterna? O texto que mostra a supremacia de Jesus diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quem é Jesus para você? Não basta dizer em palavras, precisa obedecer. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Lembra que Jesus é o Verbo, que é a palavra de Deus? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Pense nisso. Te agradeço pela companhia. Não se esquece de se inscrever no canal. Se gostou do conteúdo, dê um joinha, comente, compartilhe. Um cheiro e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.